O nosso tema de hoje é matriz, e matriz indica o conjunto de linhas e colunas, nada mais é do que um formato de uma tabela. E hoje nós vamos ver a sua forma genérica. Dada a matriz de ordem 3 por 3, em que eu vou utilizar as seguintes informações estabelecidas. Eu utilizo 2 se o I for menor que o J. O I é o M e o J é o N. Dependendo, tá? Do autor do livro, ele vai trazer como I e J ou M e N. Mas eu tenho que lembrar que o M é a linha e o J é a coluna. Então, eu vou utilizar 2 se a linha for menor do que a coluna. Eu vou representar pelo número 1 se a linha for maior do que a coluna. E eu vou representar por 0 se a linha for igual à coluna. Então, primeiramente, eu vou montar a minha matriz. Eu sei que é uma matriz de ordem 3 por 3. Então, eu vou estipular quem são os meus elementos. Como a minha matriz é a minha matriz A, os meus elementos também vão ser A. Então, vai ser A da primeira linha da primeira coluna, vai ser o A da primeira linha da segunda coluna, vai ser o A da primeira linha da terceira coluna. O próximo vai ser o A da segunda linha, primeira coluna. O próximo vai ser o A da segunda linha e da segunda coluna. E o último da linha vai ser quem? A segunda linha e da terceira coluna. O último elemento vai ser o A da terceira linha e primeira coluna. O segundo elemento, né, da última linha vai ser a terceira linha, segunda coluna. E o último dos elementos da matriz de ordem 3 por 3 vai ser da terceira linha e da terceira coluna. Formei de forma genérica a minha representação de uma matriz de ordem 3 por 3. Agora, eu vou trocar esses valores sugeridos pela sequência de dados que eu tenho aqui. Observem, se o I for igual a J, ou seja, a posição do elemento for a mesma, primeira linha e primeira coluna, ó, posição, tanto a linha quanto a coluna for igual, eu vou colocar 0. Então, quer dizer que esses elementos aqui principais, né, eu vou denominar de 0. Então, o A1, 1, o A2, 2, o A3, 3, esses vão ter os valores de 0 na minha matriz, ok? Agora, segundo os dados aqui, eu tenho o valor de 1 se o I, ou seja, a linha, for maior do que a coluna. Observem que, separadamente dessa principal aqui, na nossa diagonal, podemos dizer que a linha é maior do que a coluna. Ó, a linha maior do que a coluna, a linha maior do que a coluna. Então, o A2, 1, o A3, 1 e o A3, 2 vão ser com valores destinados a 1. E o próximo seria quando a linha for menor do que a coluna. Então, seria este outro lado depois da diagonal aqui, né? A nossa diagonal principal. Então, diagonal porque corta ela ao meio, ok? Formando uma base triangular. Então, eu tenho que a linha é menor do que a coluna. Então, eu vou ter que o A1, 2, o A1, 3 e o A2, 3, eles vão ter os valores sugeridos como 2. Feito isso, o que eu faço agora? Eu vou montar a minha matriz depois da minha forma genérica, né? Estipulei os valores, então eu vou dizer que a minha matriz, ela vai ser os seguintes elementos. Esses valores da diagonal principal vão ser 0, então eu vou ter um 0 aqui, vou ter um 0 aqui e vou ter um 0 aqui, certo? Esses valores aqui de baixo, onde a linha é maior do que a coluna, vão ter valores de 1. Então, eu vou ter um aqui, eu vou ter um aqui e vou ter um aqui, ok?
E os valores de cima, eles têm os valores de 2. Então, eu vou ter o valor de 2 aqui, eu vou ter o valor de 2 aqui e vou ter o valor de 2 aqui, fechando a minha matriz. Então, de forma genérica, né, foi dada a sugestão de como montar a minha matriz e eu obtive o resultado de uma matriz de ordem 3, ou seja, uma matriz quadrada, com esses elementos sugerido pela matriz de forma genérica.